best. Em Louca Obsessão, de 1991, somos transportados para uma casa no meio do nada, repleta de neve e de terror psicológico. Baseado na obra literária de Stephen King, o filme nos apresenta Paul Sheldon, um escritor famoso que, após um acidente de carro, é resgatado por sua fã obsessiva Annie Wilkes. O que aparentemente começa como um ato de bondade, rapidamente se torna um pesadelo quando Paul descobre as verdadeiras intenções sobre sua salvadora. Com performances arrebatadoras da vencedora do Oscar Kathy Bates como Annie Wilkes e James Caan como Paul Sheldon, Louca Obsessão mantém os espectadores grudados na tela. Dirigido por Rob Reiner, o filme mergulha nas profundezas obscuras da obsessão, da loucura do que é ser fã, entregando uma jornada angustiante e cheia de suspense até o final. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Videocast, o seu videocast favorito sobre cultura pop boa, cultura pop clássica. Aqui é o Renato, o Rê, Aqui é o Guilherme, o Gui. e como vocês estão vendo aí, né, pessoal, a gente vai comentar esse filme maravilhoso que eu amo de paixão, que eu tenho nostalgia, já Sim. li o livro e tudo, já vi o filme umas 3 vezes, que é o Louco Obsessão Misery. Bem-vindo, pessoal! Estamos aqui ao vivo no YouTube, então a gente quer ver o comentário de vocês. Ó, o Jorge Luiz Lima já comentou aqui, ó. Bebê Rena, similar. Sim, série da Eita Netflix. ferro, não assisti ainda, você assistiu? Não assisti, vi o trailer e eu achei uma coincidência a gente ter escolhido esse filme, tipo, agora. Bem Não timing é? certo, né? Então, você que tá vendo aí esse vídeo, dê um like, porque senão, você tá vendo o Senão, que o ó. Gui tá segurando aí, olha? Vai pegar a sua perna e vai quebrá-la toda, enquanto você está numa cama de Exatamente. hospital, dentro de um quarto, no meio de uma casa, no meio do nada, no meio da neve. Vai estar assistindo a gente, não comentando, aí você olha pra trás e assim, tá a gente com o martelo lá. Não vai comentar? Vai quebrar o quê, né, Ao Rê, com esse aqui? contrário, né? No filme é a fã que faz isso com o ídolo, aqui vai ser o contrário. A gente vai atacar Aqui os é o ídolo. que ataca Na os marra, fãs, na marra. na Exato. marra. Bom, O mas que a você gente tem achou, Gui, desse filme? Muita coisa pra comentar, né? muita coisa pra comentar. É aquele clássico gostoso, pra mim, assim, no melhor sentido da palavra, um ótimo sessão da tarde. Sabe, que tem começo, meio, fim, é é aconchegante, às vezes, de assistir, te dá medo dos personagens, os atores são incríveis, então tenho muito a comentar. Sim, a maioria dos filmes do Stephen King são esse estilo, assim, uma história mais simples, que tem começo, meio e fim, e não chega a ser Sim, tão complexa assim, então é uma coisa mais fácil de entender. E esse filme eu acho maravilhoso, muito por conta da atriz também que, nossa, com certeza. Vamos comentar tudo, né. sim, vamos comentar tudo. Então vamos já para o nosso primeiro quadro, para a gente comentar a história do começo ao fim, que é o Bem, antes de começar esse quadro, eu queria falar que fim. se um dia eu ser ator, aqueles, né? Nossa, esse é o papel que seria o meu papel dos sonhos, que é o papel Sério? com certeza. A Kathy Gente, Bates. Kathy Bates, ela tá maravilhosa nesse filme, perfeita, 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 tá com um tom perfeito. Aham. É um papel que eu acho que eu ia me divertir muito, ia me deixar cansado, ia ter que, sabe, tem essa coisa do suspense, do terror também. Gente, isso pra mim é Sim. terror, porque pode acontecer, é uma coisa inusitada, mas assim, não é um terror Aham. fantasmagórico, não é um terror alienígena, serial killer, nem nada, é uma coisa mais simplória possível que imagina você estar no corpo daquele homem, daquele escritor ali. É verdade. Não, e a atmosfera toda ajuda também, né, naquele inverno infernal de Colorado.
aquela cidade pequenininha e não, Em mas Maine, né. Todo o filme do Stephen King, toda a história dele eu acho que se passa em Maine. Eu já li o eu li uns Stephen 5 eu li uns 5 livros dele. Filmes eu li já vi fãzaço. não sei se seria fã, né, 5 livros acho que quase um fã, mas assim, todas as adaptações de filmes eu assisti, quase todas. Uhum, E quase todas têm essa atmosfera de isolamento, neve, sim. uma casa afastada, assim como o Iluminado também, né. É verdade, o Iluminado então, só que esse daqui eu achei um pouquinho a atmosfera, assim, a fotografia desse filme é bem diferente, e você sente às vezes até um aconchego. Uma coisa engraçada do filme, do começo, a música e tal, não parece uma história não parece, assim, uma comédia romântica, o tom que o filme dá, quando eles se encontram? Sim, até Proposital, porque, né? né é proposital, né, até porque a gente não sabe as verdadeiras intenções dela. Então até um certo momento ele acha que ela tá ajudando ele, mas querida, Uhum. sai de perto dessa louca. Essa é louca de pedra. Essa é Luca de Maluca, Pedra, com maluca, certeza. maluca. Não. Ah, então, um tema muito legal desse filme, pra quem não lembra do filme, pra quem não sabe do que a gente tá falando, né, só pra contextualizar aqui rapidinho, a gente tá contando a história do Paul Sheldon, que é esse autor autor famosíssimo por ter criado, assim, um romance chamado Misery, né, com a personagem Misery, e ele tá ali tentando escrever algo novo, sair dessa coletânea que ele escreveu, já não aguenta mais aquilo, e ele quer fazer alguma coisa diferente. E ele acaba sofrendo um acidente quando ele termina de escrever, acho que o manuscrito dele, né. Do suposto Aí último livro da série. exatamente. E o que acontece, a fã número um dele resgata ele. E ela mesma se chama de fã número um, né. Então, Você você se identifica com ela nesse aspecto de ser fã demais, assim, de alguma coisa? olha, nesse aspecto eu acho que não, eu sou muito fã da Beyoncé, Uhum, mas assim, não mais nesse aspecto. Eu me identifiquei com ela mais no aspecto dela viver sozinha, dela ser uma nerd, porque assim, esse filme eu acho que deveria ser mais levantado hoje em dia, porque é atual, porque hoje em dia a cultura pop, o nosso canal de cultura uhum, pop, as produções midiáticas, filme, série, desenho, anime, mangá, essa cultura pop tá virando uma coisa muito séria na internet. Os fãs eles debatem, se degladiam na internet, no Twitter. Se a pessoa fala que não gosta de um filme, é atacada, sofre preconceito. Então, a gente tá vivendo na época da aham. Annie Wilkes, o nome dela? Annie Wilkes, E é. ela seria uma nerd de hoje em dia, Nossa, com certeza, né. sabe, Imagina se uma a Annie louca. Wilkes tivesse internet. Sim, ela sabe de tudo de Misery. Ela sabe É, de tudo de outras coisas também. Ela tem uma parte que ela fala de um filme de super-herói. Então ela seria aquela pessoa que sabe tudo da cultura pop, que discute, ou uhum, seja, mas num nível, assim, totalmente louca, obsessível. sim. Então, Mas nesse aspecto, assim, de ficar em casa, de assistir um filme, de chegar em casa, liga a televisão na hora, eu me identifiquei um pouco com ela. assim, eu entendo quando ela fala que ela estava que aquele livro, aquela coletânea de livros chegou na vida dela na hora certa. E a felicidade dela simplesmente explodiu. Então, assim, ela se identificou com as personagens ali, né, da história, e aquilo era a alegria da vida dela. Então, ela na cabeça dela, realmente, o Paul Sheldon era o cara mais brilhante, né. Eu fiquei pensando assim: "Nossa, parecia eu quando descobri a série do Heartstopper". Eu fiquei assim, sabe. Não, o que acontece muito, quando a arte bate dessa forma na nossa É. vida, a gente admira aquilo. E Faz quando é sentido. romance, principalmente, né, você fica assim: "Nossa, como que a pessoa entende o que eu gosto, de formas, assim, tão específicas e tal". Aí ela Sim. vai lá Não, hã. mas a pergunta que eu queria fazer, será que muitos qual ídolo que você pegaria e fazia aquilo ali? Nenhum, né. Muitos muitos fãs da Rihanna pegariam a Rihanna pra ela fazer o novo disco que ela não faz há 20 anos. A verdade.
Trancar Rihanna, ela. vai pro estúdio agora. Não, sabe quem faria isso? Os fãs de Lady Gaga, com certeza. Fã da Taylor Beyoncé, acho que Swift. não. Taylor Swift, nossa, é cara do Swift fazer isso. Ai, não. Ah, não vou mais lançar álbum. Tipo assim, vou, Imagina vou se a ficar, Taylor Swift falar isso, vou gente. ficar Que 10 anos sem medo. lançar álbum. No dia seguinte vai estar 10 Annie Wilkes lá na casa dela. Mas, enfim, essa relação, eu acho assim, uma coisa que eu gostei muito do filme, ele vai logo ao ponto. Então já tem um acidente, eles já se encontram e já fica estabelecido ali que ela não vai deixar ele embora, né? E você falou que esse papel seria o papel da sua vida, né? Quais outros elementos dessa personagem você gostaria, assim, que te cativou, Rê? Ai, primeiro que no começo, a, a Keith Bates, Aham. ela começa com um tom de voz até um pouco angelical. Eu vi a versão em inglês, não a dublada. A dublada, Uhum. ela tem uma voz de uma mulher mais forte, assim. Acho que não Aham. combinou tanto, mas em inglês, a voz original dela, ela começa calma, com aquela carinha, aquele rostinho, assim, bonitinho e tal. Sim, E do nada, ela muda aquilo ali, mas fica uma coisa tão natural, tipo, louca. Quando ela. Na primeira cena que ela surta, sim. você já entende como ela é. Assim, naquele momento, o Paul, ele já ficou com medo dela. Uhum, Essa coisa de mudar o temperamento do nada, mas assim, tem um sentido, e por um lado muito louca e de suspense, de terror, de aterrorizar alguém, isso uhum. me fascinaria em papel, com certeza. Sim, sim. E uma outra coisa legal, assim, dessa relação dos dois, porque realmente o filme é bem simples, né? Assim, são dois personagens só e foca nesses dois aí. Mas a relação, eu acho que é super bem estabelecida porque os desejos dos dois estão muito claros ali. Então, ela tem esse desejo muito claro de que ela quer continuar com aquela saga, porque aquilo fez o sentido da felicidade da vida dela. Ele ele quer simplesmente sobreviver, né? Mas assim, para ele sobreviver, ele precisa criar uma relação com ela, com a Annie Wilkes. Então, Uhum. assim, eu, a atuação, né, assim, do James Caan também foi super legal, porque ele não fez o óbvio, assim, tipo, nossa, deixa eu fugir dessa maluca. Não, era realmente, eu preciso ser, assim, o mais simpático, charmoso possível para conseguir ganhar, né, ali a confiança dela, aí depois eu me viro. Então, o lado carismático dele, assim, é uma coisa que eu não estava esperando pra esse personagem, sabe? Naquela situação, claramente. Sim, e ele teve que fingir por muito tempo. Quanto Uhum. tempo que ele passou ali? Sei lá, uns 3 meses? E olha lá. Sim. E essa casa que você falou faz muito sentido, essa coisa dos desejos. Porque essa casa aí parece a concretização dos desejos. Nessa Aham, casa dela, ela tá com o maior ídolo dela, com ele próprio lá escrevendo a obra que ela mais ama. E ele, de fato, ele tinha que terminar a série Misery. Ele já tinha terminado, só que ele tinha matado ela. Então, aham, essa simbologia aí, que no final ele acaba jogando, queimando o manuscrito e acabando finalmente com essa história, porque ele tinha que terminar, mas até ele tinha consciência de que ele não terminou a história da Misery bem, porque uhum, o Stephen King também é conhecido como autor de livros que não sabe escrever bons finais. Esse tema aparece também no It, a Coisa, uhum, e em outro filme também, se eu não me engano. Essa história dele, de um autor de livro que não consegue terminar bem as histórias. Então, faz muito sentido isso que ele escreveu, que no final ele acaba hum, terminando o livro de uma forma correta, vamos dizer assim. aham. Só que ele acaba queimando, ou seja, era pra ser daquele jeito mesmo.
Sim. Então, eu estava dando uma olhada, assim, eu li um livro só do Stephen King, só que nem é da história dele, é o livro que ele fala sobre a escrita, assim, sobre o processo criativo dele. E nesse livro ele fala de quando ele teve essa inspiração pro Misery, assim. Se eu não me engano, acho que ele estava com um bloqueio criativo bem forte, assim, e acho que ao mesmo tempo ele estava num hotel e ele sentou numa mesa específica, assim, de madeira e tal, e tudo começou, assim, a chegar, sabe. Ele pensou: "Nossa, e se eu fosse obrigado a escrever um livro? E se ele sentasse em uma mesa parecida e tal?" E foi ali, ele falou que foi, tipo, desceu ali e foi. E realmente, assim, né, parece que o filme foi inspirado, porque acho que não tem muito furo no filme, acho que não tem pelo menos pra mim, assim, a história, ficou sem nada, assim, a desejar. Mas, essa coisa do autor ter que estar em uma circunstância ali pra ele sair daquele bloqueio criativo, nem que for na paulada, Então, também é tem isso, interessante, né, né. porque às vezes a gente tá com bloqueio criativo, não sai nada, muito por conta do ambiente externo que a gente tá vivendo, Sim. interferências que não deixam a gente escrever. Ali ele não tinha como fugir. Fisicamente, psicologicamente, fisiologicamente, tudo. E ele acaba Sim. conseguindo escrever, né, porque também senão ia levar porrada na cara. É. Bom, pelo menos foram dias produtivos pra ele, né. Outra coisa interessante também, que eu amo nesse filme, eu nunca tinha parado pra não, óbvio que eu já tinha parado pra pensar, mas assim, no final do filme, sabe quando ele encontra de novo com a gente dele, e com a manager dele, e ele fala assim, eh, "Eu descobri através da Annie Wilkes, assim, como que eu quero fazer as coisas por mim, assim, eu não quero dar tanta importância para os meus fãs, eu não quero ser escravo de fã igual ele foi Uhum. literalmente, né." Sim. Nossa, porque quando aquele xerife compra os livros, eram tipo quase uns 10. Uhum. Sabe que esses livros, assim, essas novelas de livros que tá na banca de jornal? Sim, Eram muito livros, então ele tinha que escrever aquilo lá por conta da demanda e porque ele ficou preso nessa obra. aquilo, né. Nem ele O que aguentava acontece mais, muito, né. né, assim como tem gente que fala, né, que João Manuel Carneiro não consegue sair de Avenida Brasil, depois de Avenida Brasil ele nunca escreveu uma novela tão boa quanto, esse tá refém, ele vira refém dessa obra, que é a maior obra dele. Ele vira refém de Sim. Misery. É, o próprio Paul Sheldon, né. Mas assim, tipo, levando na vida real de novo, assim, sabe, quando você realmente gosta de alguma coisa e você quer que aquilo continue, você quer que aquele autor você endeusa aquele artista, né. E a Annie Wilkes, assim, essa personagem, o interessante dela é que ela tem esse vazio enorme, ela tem problemas mentais, assim, né, que ela mesma fala: "Olha, eu tenho", sabe a cena da chuva, quando chove? Ela fala: "Ah, quando chove, às vezes eu caio na depressão e tal." Só que assim, quando ela está bem, ela, igual você falou, ela é super simpática, ela é essa menina doce, que acho que o que fez a Kathy Bates ganhar o Oscar, essa dualidade dela, né. Até quando ela vai lá fazer as compras dela e tal, ela é muito humana. E eu fiquei um pouco com medo desse filme, porque assim, eu já vi muita, tipo, eu moro nos Estados Unidos e tal, e no interior dos Estados Unidos, em Ohio, e, o lado o lado simpática dela são as pessoas, assim, de Ohio, sabe. Você ficou eu fiquei pensando: "Nossa", Falsas, quer dizer? não falsas, assim, no sentido, tipo, simpático mesmo, doce, dócil, dócil, não é uma pessoa, assim, que ela fala bom dia e tal, igual o xerife, sabe. Igual o Sim. xerife, a mulher dele. Só que você não sabe o que tá por trás da pessoa, às vezes, né. E o fato dela ser também super religiosa, é uma coisa que dá um pontinho ali de que ela anda com aquele crucifixo dela, ela dá uma Sim, martelada na cara da pessoa e ela anda com aquele crucifixo. o crucifixo. Então, Não, ela é religiosa, ela é enfermeira. Então ela usa é, tudo a favor da, sei lá, a obsessão come ela, come o cérebro dela, e ela usa todos esses elementos, ser enfermeira, ser católica, ser conservadora, porque ela anda com essa roupa, né, aham, toda tapada. E quando
o Paul tá escreveu o livro e ela lê palavrões, ela fica indignada. Ela É a fala que primeira perde a vez, né. nobreza da história, essa coisa bonita. É, Então ela realmente via aquela obra como uma fuga da realidade dela. sim. Quando ela lê esses palavrões aí e ela vai atrás dele, é a primeira vez que ela começa a mostrar os sinais ali de perigo, né. Sim, Nossa, eu fiquei com muito medo dessa cena, porque a câmera sim. ficou, assim, bem embaixo do rosto da Kathy Bates, assim, então quando ela começou a berrar, olhando, né, pra gente, assim, Os enquadramentos desse filme são muito bons, são porque perfeitos mesmo. quando ela tá boazinha, entre aspas, tá aberto, tá plano, a gente vê o quarto, mas quando ela começa a surtar, dá quase um zoom, vai uma câmera por baixo, quase um zoom no rosto dela, que dá Aham. medo. E ela tem Sim, ela é bonita, eu acho essa atriz bonita, ela tem um rosto angelical até, uns sim. lábios, assim, bonitos. Mas quando ela fica com raiva, mano, que medo. E forte, porque ela carregou aquele homem lá do carro até a Já casa. quando ela resgata ele, ela leva ele, assim, de um jeito que é realmente você Ele é não homem quer mexer com enorme, ela. enorme É, de alto. crossfit aquilo, né. Sim, tem a parte Mas também que ela joga ele no embaixo lá, no calabouço não, calabouço, no sótão, porão. sim. Falei: "Gente, como assim?" Mas Aí ela quando é ele cai da enfermeira, cama, né. né. É, E ela matou os enfermeira. bebês também, Nazaré. Nazaré também, com Ela certeza. Nossa, matou os esse filme bebês lá do hospital. eu só fiquei me perguntando também, mas por que isso, sabe, assim, o que que tem a ver? Ah, só pra mostrar que ela é louca, né, que ela vende o Então, mas hospício. talvez no livro você lembra se Então, no eu li o livro livro, contava? não, tem coisas que eu não lembro, mas o livro ele explora mais a história da Misery. Tem trechos que mostra como é que é o livro mesmo. Então no filme Ah, dá pra perceber como é que a entendi. história é. É, Se passa na década de, sei lá, década de 20, não sei, antes aham. até. No livro, enquanto rola a história dele sendo preso ali por ela, s mostra mais a história do livro da Misery. Então tem Uhum. mais uma correlação. No filme isso não é tão explorado, até porque ficaria muito difícil, eu acho, fazer um Sim. roteiro assim. É, a gente só vê as Mas você capas ficou com do vontade de ler Misery? não, nem um pouco. Com aquela capa lá, não. Não é seu estilo. Não é meu estilo. Quer dizer, deve ser aqueles livros, assim, bem estilo igual eu falei, se fo a minha versão a minha versão seria o Heartstopper, por exemplo, aquela coisa bem, assim, light, nada que tenha tensão ali, deve ter um monte de tensão sexual, só que não é super implícito e tal, então não tem aquela coisa escrachada, né. Mas e tem sabe aquela hora que ela fala: "Nossa, eu sabia que ela era uma pessoa que ela vinha da nobreza", então deve ter essa coisa, assim, de A menina da pobre menina ficou rica, bem novelesca mesmo. bem novelesca mesmo, assim. Eu fico pensando, sabe, os autores de novela brasileira, por exemplo, devem receber esses tipos de fãs, assim, às vezes, né, porque Vou pegar o Manuel Carlos, vou mandar isso que obrigar eu ele a escrever pensei. uma novela nova. Quando o Manuel Carlos falou que ele não ia escrever mais uma novela, quantas fãs de Helena não foram lá, enviaram ali Sim. cartas pra ele. Mas vem cá, Misery não é Misericórdia? Eu não enten é nome de uma pessoa também? Então, Sobrenome? isso eu não entendi também, e se alguém souber também, deixa nos comentários, mas assim, miser pra mim é miséria, misericórdia, aí eu fico pensando: "Nossa, quem não entendi também por que a pessoa vai se chamar Miss Misery? miséria, misery de misérias, a pessoa ser realmente miserável, né". Eu também não sei, eu também não entendi o motivo. É, só sei que é o nome da personagem, né, nunca vi esse nome É. em Ah, e tem um inglês. outro personagem que também essencial pra essa novela, pra esse filme aqui, que é o Misery o porco, né, ela tem um porquinho ali, que ela chama de Misery por causa Não, a da personagem personagem. dela é tão perfeita, tem tantos elementos, assim, essa coisa que você falou, né, do Jesus Cristo que ela tem como colar, pra mostrar que é católica, Aham. dela ser enfermeira, dela ter um porco, mostra que é uma mulher nojenta, assim, sabe, uma coisa assim,
asquerosa mesmo. E Aham. aquela casa de dona de casa americana, bem brega, bem, sabe, jeca. Sim, Essa seria a Jaca. palavra. Não, ficou assim, parecido. Ficou preso nos anos. Que década aquelas? 60, sei lá. E Ah. esse cabelo, esse corte? Então, os detalhes desse filme que são perfeitos, né? Tipo, o cabelo branco ali dela, é, a roupa. Mas, assim, até a maquiagem que você estava falando deixa o rosto dela angelical e, e às vezes, dependendo da expressão facial igual que ela tá agora, diabólico também. Com certeza. Então, mas assim, uma coisa que eu gostei de verdade da atuação, porque Kathy Bates ganhou o Oscar, né, por causa dessa atuação Nossa, dela, super muito raro merecido, dar um Oscar pra um filme de suspense e terror. Muito né. raro. Por isso que ela é relembrada até hoje, a diva. Sim, ela está em America participou de vários American Horror Stories. Eu não lembrava dela no Titanic, fui ver Então, ela eu amo o personagem dela em Titanic, então eu lembrava. Eu primeiro assisti sim, Titanic, assisti muito tempo depois de Misery, então eu logo reconheci. sim. Em Titanic ela tá aquela, né, tia fofa, engraçada. Nada a Sim. ver com ela, Não, e com a outra coisa Anne. legal do Misery também, que eles não pegaram, assim, uma personagem de 20 sabe, uma adolescente ou de 20 e poucos anos. Isso que eu acho que é a sacada. É você pegar uma personagem lá do quantos ela deve ter? Uns 40, 50, 40 anos? 40, 40 e pouco. Então, você pegar uma personagem assim, sabe, e realmente dar essa obsessão pra ela, dá um outro tom. Com certeza. E o Paul. O Paul Sheldon, esse autor é do Poderoso Chefão. Eu também não lembrava dele, ele tá muito diferente nesse filme, o James Caan. Nossa. Acho que ele faz o irmão, se eu não me engano, do o irmão lá, do Poderoso Chefão. E eu achei a atuação dele também maravilhosa, porque, igual eu falei, acho que por ter essa relação dos 2, ele não faz aquela vítima, assim, sabe, querendo fugir a qualquer custo. Ele é o simpático que vai ganhar confiança ali da Anne. Até porque ele é um escritor, autor de livros, então ele tem inteligência. Ele é inteligente, ele percebeu que se ele não entrasse no jogo dela, da Anne, Uhum, ele iria se ferrar. Então ele tinha que primeiro conquistar a confiança dela, fingir que tá gostando de estar ali, mas no fundo, ela sabe de tudo. Ela é tão louca, ela é mais louca, é uma das personagens mais loucas que eu já vi, assim, no cinema. E uma vilã que me dá muita raiva, porque no final, na cena que ele bate nela com gosto, assim, sabe, com A gente já tá raiva. assim, tipo: "Meu, a gente Que não quer raiva mais dessa ela". mulher, nojenta, porca, nojenta. E aqueles remédios que ela dá pra ele, Aham. é tudo pra deixar ele dopado e pra ele fazer o que ela quer. Nossa, e a cena que ele planeja tudo, ele dá aqueles literalmente os pulos da cadeira de roda dele. Nossa, e o plano dele vai por água abaixo. Ele tira cápsula por cápsula o remedinho ali, Então, mistura no vinho dela e ela ela viu derrama o aquilo vinho. ali. Você acha que ela Com viu? certeza absoluta. Com certeza absoluta que ela viu. Ela está, tipo, um passo à frente dele, né. Sim, com certeza. Tanto é que ela falou no final que ela sabia que ele tinha saído já Sim, 2 vezes. isso Com sim, né. certeza ela viu ele botando ali, ou então já tinha ideia que ele ia fazer alguma coisa, porque do nada: "Ah, vamos tomar um brinde". Ela não cai totalmente na farsa dele. Ela finge pra poder viver uma fantasia, uma imaginação ali, mas ela Uhum. sabe, no fundo ela sabe. Então, com certeza ela fez aquilo ali de propósito, ela esbarrou no vinho pra não beber, pra não ficar Então, dopada. eu achava, assim, que sabe aquela hora que ele quando ela sai de casa pela primeira vez, deixa ele sozinho, e ele consegue ali abrir a porta e tal, ele vai tentar procurar lugares pra fugir. Quando ele mexe naquele acho que era um pinguinzinho lá, dela,
Eu já achava assim que assim que ela soubesse o que aconteceu, porque ela é o tipo de pessoa que repara nesses detalhes do pinguim, Com né. certeza. Assim que ela percebesse aquilo, ela ia correr atrás dele. Mas até isso o filme deixa só para o final, assim, porque É. faz parte da personalidade dela. Até isso ela foi mais inteligente do que ele. Em vez de ela logo abrir o jogo, não, ela esperou pra ver o que que ele ia fazer a mais. Uhum. Então, É. essa louca obsessão, em português é louca obsessão, né? Essa coisa, pra mim, que é. Ela sabe da verdade, mas ela prefere fingir que não sabe pra poder viver, ter aquela vivência boa. Sim. Obsessão é isso, né. Obsessão é você colocar coisas na sua frente que você acha que é a razão da sua existência, erroneamente, e você dedicar sua vida pra aquilo. Isso é Exatamente. obsessão, né. Também, Você com é uma pessoa certeza. obsessiva, Rê? Ah, todo mundo tem um pouquinho de obsessão por alguma coisa, hein? Nossa, eu com certeza sou. Com certeza, assim, tipo, às vezes eu confundo gostar com obsessão. Só que o meu geralmente não é por o meu geralmente não é Vocês aí que por estão assistindo, são pessoas obsessivas? Tem alguma vocês obsessão por alguma coisa ou por alguém? sim, por quem você quebraria a perna. Mas assim, a minha obsessão geralmente não é uma pessoa, sabe, geralmente é uma música específica ou um filme e, nossa, e aquilo vai tomando, assim, um gosto pra mim, assim, que às vezes eu confundo paixão, realmente tem a paixão e depois tem esse lado, né, tem a obsessão ali que é um pulo. Mas, assim, uma outra pergunta, se você estivesse no lugar do Paul Sheldon, do escritor ali, preso por aquela louca, como você sairia daquela situação? Olha, eu não consigo ver outra maneira além do que ele fez. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa, hein, porque eu acho que não tinha outro jeito. Assim, como eu s não sei, talvez eu ficaria desesperado e na primeira tentativa de conseguir matá-la, eu já ia tentar, Uhum. sabe. Na primeira vez Sim. que ele pega a faca e ele guarda, não. Não Acho que guarda, é. no primeiro dia, talvez eu já ficava ali quando ela visse, já pá, na cabeça dela aqui pra É. tentar matá-la. Mas, Sim. seria muito arriscado, porque a situação das pernas dele estavam horríveis. O começo que aparece aquelas pernas quebradas, e ela fingindo que estava tratando delas, Uhum. é horrível. Então dá pra perceber que ele estava muito vulnerável em relação a ela. Então uma arriscadinha, ele sabia que ela já poderia fazer algo pior com ele. Uhum. Talvez É. eu ficaria desesperado e tentasse, mas aí eu ia perder com certeza, porque ela é muito forte e eu estava praticamente paralítico ali na cama. É. E Não, você? eu também acho que no meu lado mais desesperado, na hora mais desesperada, eu ia tentar sabe aquela parte eu fiquei pensando: "Nossa, realmente você pode matar uma pessoa com aquela máquina de escrever, né". Porque é gigante aquilo. E ele fazendo exercício, assim, sabe. Acho que no meu lado Muito mais bom. desesperado, eu ia tentar pegar aquilo e jogar, assim, nela. Mas aquilo não seria o suficiente. Aí ela iria partir pra cima de mim, eu ia perder, aí depois eu ia tentar ir pra esse lado que ele fez também. "Ah, já que não dá pra vencer no lado físico, vamos vencer no lado psicológico, então vamos ser melhores amigos", né. Com certeza. Você levou um susto com essa última cena Ai, dela, quando sim. eu pulei da cadeira. Sim. Sim, eu também. Não, primeiro eu estava: "Uhul, mata essa filha da mãe, dá na cara dela". Depois eu tomei um susto quando ela revive, entre aspas, né, porque ela não tinha Uhum. morrido. Mas, gente, como é que eu fiquei pensando: "Gente, como é que escrevia naquela máquina? Se errasse uma palavrinha, já tinha que jogar Não. papel fora, né". Sim. Então, isso que eu fico pensando também, né. Ou você anota é. Se for tipo manuscrito, né, um papel sério, você tem que Não é? saber escrever. Você tem que saber ortografia, você tem que saber gramática, não pode Porque escrever à mão é mais fácil que você apaga.
Mas Aham. já ali, um errinho, não tem como apagar uma letra. Não, Tanto é que o N não tinha um N, né, eu acho. Outra coisa então, que isso ela que eu fez tô de pensando também. propósito pra deixar ele ali mais preso a ela também, né. Hã. E ele consegue atirar Por não, ele quê consegue deixar ele atacar mais ela. preso a ela? Porque se você não tem uma letra, como é que você vai terminar completamente o livro? Deixa eu ter que Sei lá. pensar mais, engajar. Deixa eu pensar um livro inteiro, uma história inteira que não tem a palavra N, né. Sim, sim, A sim. letra. Não, e a máquina de escrever, que é o objeto ali de trabalho dele, foi o Aham. objeto que salvou dessa louca. Sim, né, tipo assim, use das coisas que você, da sua arte, né, pra matar os outros. Mas, realmente, o jeito que ele estava escrevendo, as teclas, não sei como chama aquilo, tecla? Parecia ser É, muito pesado, né, o datilógrafo sim. lá. Quando eu era E criancinha, minha mãe tinha uma de lembrança, de recordação, sim. que eu ficava assim, pá, 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 pá. Então, eu usei uma vez já, assim, também quando era criança, num centro espírita lá que eu fui do nada, Como não sei assim? porque tinha ali uma máquina de datilografar, e eu experimentei, nossa, eu lembro, assim, de ser muito gostoso de escrever, mas o processo de você colocar uma folha, nossa, é tão demorado, Muito por isso que eu acho que os trabalhoso, né. escritores, Eu assim, acho que o eram barulho é gênios. gostoso, talvez. É, Dá uma sensação que você tá escrevendo mesmo. tá sendo produtivo, né, Isso. com certeza. Bom, mas acho que a história é muito É. simples, tem esse começo, meio e fim. Eu amei aquele casal lá, que é o xerife e a mulher dele. Nossa, eu ri muito, aquela mulher dele é muito engraçada. Ela tem poucas cenas, mas, assim, a relação dos 2 é tão boa, tipo, aquela ceninha só que ela coloca a mão na perna dele, aquilo, assim, de falar tanto sobre ela, e muito bom. Mas me deu uma raiva do xerife. Mano, homem velho, caquete, não vai sozinho lá, vai com alguém. Nossa, eu achava que ele ia salvar todo mundo. No final, porque ele era tão inteligente, tão esperto, ele conseguiu ali decifrar até a frase, sabe. Uhum. Isso que eu achei genial, a frase que ele escutou aquela frase, escreveu, falou: "Ah, já ouvi essa frase em algum lugar". Memória boa dele. E ele junta ali a peça que com a Kathy Bates, né, com a Annie Wilkes. E ele começou a ler Misery pra poder desvendar o mistério do desaparecimento do Paul. Ainda tem isso, né. Ele comprou Exato, todos os livros, ou seja, ele era exatamente. empenhado, mas No morreu. final ele não fez Alguém nada, tinha que né, morrer também, né, filme de terror. então, eu acho que era o mais inesperado, na minha opinião. Assim, eu não estava esperando que ele morresse de verdade, porque no final, se a gente parar pra pensar friamente, ele não ajudou em nada, porque não descobriram onde ele tá. Por ele ter morrido, ninguém descobriu onde que o Paul estava. Então, Verdade. quer dizer, a mulher talvez deve ter ido procurar ele, mas Ele assim, ajudou porque ele foi lá e ele morreu lá. Ou seja, a gangue não, a polícia ia bater lá, com certeza, né. verdade, ia chamar Mas atenção pelo assim, teve menos. que morrer pra acontecer isso. Então, pra mim era o personagem que mais inesperado, assim, de morrer. Então, eu levei um susto quando ele deu aquele tiro que o coração dele, assim, voou. Nossa. Sim. Mas vem cá, você acha que seria melhor outro final pra ela, além da morte? Pa Essa Eu pergunta veio agora na minha cabeça. Aham. Eu gostaria que tivesse sim. Eu gostaria se tivesse, por exemplo, um remake, vamos supor, esse é um remake que eu gostaria de ver, sabia? É um remake que eu acho que mereceria ser feito. Eh, eu acho que tem 2 coisas que eu gostaria, assim, de ver, talvez uma alternativa, não que tenha que ser assim, mas seria interessante. Uma, é ela não se apaixonar por ele, ela não falar isso, sabe: "Ah, eu realmente me apaixonei por você". E deixar ela só com aquela ideia de se apaixonar pela história, porque até o começo, até a metade do filme, eu achava de verdade que ela só gostava do livro, assim, que ela não estava apaixonada por ele, sabe. Então se eu ia amar ver uma versão. En então, mas eu não tenho essa interpretação não, não tenho mesmo. Então, sabe quando ela Mas fala? Quando então, ela ela fala, fala, mas porque ela não ela sabe, você acha? não, ela fala só por falar.
quando ela fala que ama Aham. ele, ela ama a história que ele criou. Assim, eu não vejo mesmo que ela amava o Paul, a pessoa. Eu acho que ela acabou Eu não gostando dele no final. Quando ela. Porque aquilo é o que dá. É a última gota d'água pra ela. Então, assim, aquela parte que tá chovendo e tal, que ela é bem sincerona, ela acaba falando assim, nossa, é como se ela estivesse falando pra ele, eu descobri com esse tempo que a gente conviveu assim e tal, pelas coisas que você escreveu ainda na minha frente, eu fazendo pressão em você, que realmente eu gosto de você e que você nunca vai gostar de mim. Tipo, pessoas como eu, você nunca vai gostar de pessoas como eu. Então eu acredito de verdade que ela acabou se apaixonando por ele. Mas assim, se tivesse uma versão, não, ou mas talvez ela estava paixão confundida. então, mas paixão, eu acho que tem muitas maneiras de você interpretar a palavra paixão. A paixão o quê? Com o sentido de querer beijá-lo, de querer transar com ele? Não é essa, é essa paixão que você tá Não, falando? é Com certeza não. de. Não, porque Ah, mas assim. assim, você pode ser apaixonado pelo seu ídolo que canta, uma cantora ou cantor, e você pode Aham. falar isso. Os fãs não falam: "Eu te amo, Beyoncé, eu te Não, mas não. amo". Pra mim não é. Pra mim, eu acho que Então, é mas aquilo ali eu acho atração. que é mais pela convivência que ela teve com ele. Porque ela, narcisista, Uhum. psicopata, cuidando dele como se fosse um animal, um bichinho de estimação, fosse um cachorro. Se fosse um Aham. cachorro, ela falaria que amava o cachorro, entendeu? Então não é, Hum. não sei, eu não consigo ver esse amor assim de, sei lá, esse amor romântico como a Mísero sente pelo mocinho do Não, livro quando eu dele. falo assim, amor, eu não tô falando amor genuíno, assim, tá? Eu tô falando assim, tipo, Não, entendi, entendi. né, daquela cara. Ela falou assim, nossa, tudo que ele representa, tipo, ele realmente, as histórias estão saindo desse homem, esse homem é bonito, e tal, e tal, e tal, e tá me tratando bem, e tal, tal, tal. É aquela paixão doentia, né? Então eu gostaria de ver uma versão assim, sabe? Que ela. Nossa, mas peraí, qual que foi essa pergunta mesmo? Ah, O final, né? se o final não fosse que ela morresse, outro final, fosse pro hospício, fugisse. Então. Aí se fizesse assim, que ela fugisse, nos dias de hoje, eles iam querer fazer um 2, Misery 2, assim, Ai, então. não. Eu Aí não gosto do final que ela precisa, né? morre, porque aquilo Aham. ali, quando ela fala que ela ama ele, porque não tem nada além, na vida dela não tem nada, absolutamente nada que ela ame. Então ele, naquele momento, naquele período que ele tá ali, seria a única coisa mais próxima de amor, ou então seria o porco, não sei. Nossa, Mas Rê, não tem eu acho. nada além disso que ela ame, além dele, além do livro que ele faz. Então, no caso dela, era só a morte mesmo resolveria. Pra acabar com essa miséria da vida dela. É, eu gosto quando vilões morrem, eu não sou contra não. Eu também não sou contra, mas não sei, mas seria interessante, eu acho, assim, que se tivesse um outro final alternativo, que ela É, fugisse, por exemplo, mas assim, que não tivesse um 2, né? Mas voltando ali na parte dos desejos e tal, pra mim, a Anne, tudo que ela mais queria era amar. Acho que isso que é a chave dessa personagem, assim, isso mostra o fato dela gostar daquele tipo de romance, porque ela realmente, ela não tá falando aquilo da boca pra fora, a gente vê que ela gosta de um romance, ela gosta de se sentir apaixonada. Então ela queria sentir muito aquilo, ela estava procurando objetos para se apaixonar. E esse outro lado dela não deixava, né? Então, nossa, esse contraste assim, acho isso tão ser humano da parte dela ao sim. extremo. Então, perfeito. Por isso, louco obsessiva. Louco obsessivo, exatamente. Bom, vamos então continuar para o nosso próximo quadro aqui, já que a gente está falando sobre o tema do filme, que é o. Afinal, o que que o filme quer dizer, Gui? Para mim, é isso. Não é o que o filme quis dizer, mas a exploração sobre desejos, assim, sabe? Sobre você querer algo. E você confundir, às vezes, seu querer. Você nem sabe, às vezes, o que você está querendo. Você não, é a exploração da obsessão, que é isso. Você não sabe de fato o que você está querendo. Você acha que está querendo alguma coisa, quando no fundo é um vazio enorme que está tentando preencher. E você, Rê?
Eu acho que eu também tenho uma opinião parecida. Eu acho que o filme fala sobre muito, você como você busca o seu último biscoito da bolacha, a sua última gota de esperança, sua última água do deserto. Aquilo, nessa minha vida sem graça, monótona, que já me deixou doentia, que eu já sou doente, É, o que que eu faço? De que maneira eu vou buscar isso? Da maneira mais obsessiva possível. No caso, é, é a Annie Wilkins. sim. Que, que é simplesmente assim, eu Mas sempre vou assim, lembrar olha, dela. é um filme que eu tenho mas muita pena do protagonista. Eu acho muita sacanagem que ela fez com ele. Eu tenho muita pena dele, mas gente, não merecia isso, coitado. Um autor de livros. Mas enfim, Nossa. Mas realmente, a cena que ela quebra o pé dele com o martelo me chocou tanto. Acho que a reação é horrível dele, aquele eles mostram o pé dele mesmo ali entortando, sendo então quebrados. ai. É. Cadeia nela. Já foi, né, na verdade, já Já saiu. foi de base. Já seguiu. Manicou. Tchau, Annie, ó. Swifters. Bom, e co vamos então a gente tem também um outro quadro, né, que é a versão brasileira. Você quer fazer esse já logo de cara então, Rê? Vamos fazer a versão brasileira? Vamos começar com esses 2 Vamos. personagens só. Sim, vamos falar dessas 2. A gente aqui todo a gente da no videocast passado também a gente fez isso, mas, a gente traz quem faria a versão brasileira de Louca Louca Obsessão. Obsessão, Misery. Quem seria o seu Paul, primeiro? Bom, o meu Paul Não, assim, no como seria mais ou menos o enredo da história? tá, Assim, tá, tá. seria diferente, a sua adaptação. Tá, pra mim com certeza seria autor de novela, tem que ser autor de novela se fosse versão brasileira. Amei. E ele seria tipo o Manuel Carlos da vida, assim, que tá querendo se aposentar, que fez várias coisas, assim, tipo Helenas, assim, personagens que em todas as novelas, Marcantes. marcantes, e que essa personagem e tipo assim, ele fez o Chocolate com Pimenta da vida, a novela das 6. Acho que tem que ser a novela das 6, assim, por algum Entendi, motivo. entendi. Uma coisa mais mais Isso, água com açúcar, romântica. isso. Quem seria o E autor? pra mim, o ator que eu gostaria muito de ver fazendo seria o Fábio Assunção. Eu acho que Eu Fábio Assunção seria um amei, maravilhoso Paul Sheldon. eu amei. E o Nossa. seu enredo, Rê, do Paul? Então, o meu enredo seria um pouco diferente, primeiro começando pelas idades dos atores. Aham. O meu Paul seria um ator mais jovem, e ele seria, assim, autor de livros, mas assim, uma série jovem, tipo Ah, Crepúsculo, Harry Potter, uma infanto-juvenil. coisa assim, de infanto-juvenil. Por isso, o meu Paul seria Tô bem curioso pra saber quem seria esse o seu Paul, hein. Chai Suede. Nossa, Que que seria essa mais vibe, sacada. assim, sabe, hoje em dia que a cultura pop dos nerds, filmes de heróis estão em alta, tá Aham. decaindo um pouco, mas tá em alta, ele seria um pouco assim, esse autor de livros que escreve sobre super-heróis, Uhum, fantasia, sobre mais um mundo nerd que bombasse. Então seria uhum. um autor mais jovem, por isso seria o Chai Suede. Sim. Nossa, que legal. Quem seria a É. sua Anne? Será que a gente escolheu a mesma pessoa? Nossa, a minha Rene, no contexto É, seria ela ia amar também, né, assim, esse estilo de Chocolate com Pimenta, novela das 6. Assim, seria pra mim seria um Manuel Carlos da vida, só que escreveria histórias bem Valcir para as 6. Carrasco. Entendi. Isso. E a minha Annie Wilkes seria Caroline Figueiredo. Menina, Ah! fez Malhação, e ela fez aquele vídeo, sabe, icônico que viralizou dela na chuva. Você lembra desse vídeo? Que ela toma um banho de chuva e ela fala assim Sim, que virou meme, né? virou meme na época, ela falou assim: "No", meme nem era meme antes, que ela falava assim: "Nossa, a vida é pra ser vivida, não sei o que lá, tome banho de chuva". Eu consigo super imaginar ela fazendo esse papel da Annie Wilkes.
E ela é engraçada também. Ela fazia a Domingas na Sim, Malhação. Então, sim. Caroline Figueiredo aí. Quem seria a sua Annie Wilkes? Então, a Emily Wilkes, para fazer um contraponto com o autor que é jovem, seria uma Aham. mulher mais velha, mas o interessante é que ela gosta desse tipo de ficção. Ao Ah, contrário, assim, entendi. dela ser uma senhora que gosta de novela das 6, por Ela é exemplo, jovem. ela é jovem e ela é fanática pelos livros desse Aham. autor, Chai Suede. Então, a minha N seria nada mais, nada menos que Ana Beatriz Nogueira. Nossa, olha, eu estava com ela na cabeça também, sabia? Gente, perfeita. A Ana Beatriz ia Nossa, entregar muito. Entregar a muito. sim, Ana Beatriz Nogueira, ela tem certas expressões, assim, às vezes, que é muito Annie Wilkes, assim, né, quando ela tá brava, principalmente, assim. Nossa, mas Sim, ela com o Shea Suede ia dar match. ia dar match, Ela ia dar seria match. aquela senhora, assim, que é fanática por histórias de jovens, gosta de YouTube, assiste TikTok, etcétera, e ele para de Sim. escrever e acontece o que acontece no filme. Sabe o que eu imagino? Tipo, quando se tivesse, assim, um encontrinho dos fãs, assim, ela estaria lá com certeza. Parecia um monte de adolescente, assim, de 17 anos, e a Sim, Ana Beatriz Nogueira tá lá na primeira fileira. as pessoas olham: "Ué, que aquela senhora tá fazendo É, aqui? Será que ela é mãe de alguém?" Não, ela é a própria fã. exatamente. E ela poderia ter esse Amei. vazio também, né, tipo, ela não tem filho. Ela Não tem também filhos, não tem nada. ai, maravilhoso. Você que é roteirista, produtor de cinema, está vendo esse videocast, entre em contato com a gente que a gente dá mais ideias, né, Rê? A gente entrega o roteiro pronto, queridos. Com certeza. E o que que vocês estão achando desse videocast? Por favor, deixa aqui nos comentários. E vamos dar o nosso selo, Rê, então? Vamos dar o nosso selo. Nossa, tô Mas curioso pra saber, hein. Olha, eu vou dar meu selo. tá. Nossa, eu tô em dúvida. Nós temos aqui o selo, né, que é ó, obra-prima, excelente, um bom filme, mediano, ruim ou nem é um clássico. Olha, eu vou ser um pouco justo. Eu acho que eu vou dar Tá. por pouco eu não dou obra-prima. Uhum. Eu acho que tem tudo pra ser uma obra-prima. Por que que não é? Por que que não deu obra-prima? Não sei. Eu vou dar meu selo então. Meu Tá, selo é o me também ajuda a excelente. formular esse E excelente aí. pra mim é a fotografia do filme que envelheceu mal. Quando eu digo Ah, eu fotografia gosto. então, tem essa é Eu uma coisa muito amo. nostálgica, né, é uma vibe muito Sim. nostálgica. Só que, por exemplo, comparando, que tem a mesma vibe nostálgica e o mesmo quase Olha, o mas mesmo eu gosto ambiente. mais dessa fotografia do que muita fotografia dos filmes de hoje, hein. Ah, não, não, com certeza, mas, tipo assim, se for comparar essa fotografia com a, por exemplo, do O Iluminado, Iluminado? nossa, pra mim o Iluminado ganha nesse sentido, entendeu. Tá certo que o ambiente é diferente e tal, mas tem eu acho que a cine a fotografia da coisa, a direção artística tem algumas coisas que ficou muito sessão da tarde, assim. É gostoso de ver, passa a Mas eu vibe do acho que faz filme. sentido, entendo, mas acho que faz sentido pelo enredo, mas É, entendo. Então, eu acho que no Dobra-Prima, por alguma razão, esse filme não é tão lembrado, sabe. Ele não é tão assim: "Nossa, Misery", é aquele verdade, filme. né. Mas assim, é tudo arrumadinho, tudo certinho, Eu começo, acho que meio é e isso, fim. é arrumadinho e certinho demais. Demais, né, se tivesse alguma coisa a mais, É. ficaria melhor talvez, mas ela ganhou o Oscar de melhor atriz, então já é um grande selo, né, para o filme. Sim, sim, sim. É, Não, acho que esse a filme obra-prima seria muito, talvez. É. Ah, excelente tá bom. a gente aqui julgando Stephen King, julgando. Mas Escreveu enfim. uma frase.
Mas enfim, eh, pessoal, o que que vocês acharam desse videocast? Que selo vocês dariam? A gente tá muito curioso pra saber. E se você, né, qual desses selos aqui que tá aparecendo na tela vocês dariam, né? E se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, curta o vídeo, mande para os seus amigos, né? Com E certeza. E voltem aqui semana que vem, comentem nessa voltem aqui, live, hein, ó. porque senão vai levar Quer? martelada. Quer? Quer Não, levar? Quebra o computador sem querer, assim. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente até o fim. com certeza. Estamos aqui toda semana comentando um filme novo. E é isso, né, Rê? É isso, né, Gui? Obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Um beijão e até semana que vem, pessoal. Tchau, povo. Tchau!